Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa aula aqui a gente vai estar fechando essa série de aulas sobre os perfis dessas empresas onde você pode trabalhar, fechando com chave de ouro na moda, né? O que está se falando agora, o que está na crista da onda, o que está nesse momento que são startups. E aqui está uma foto que melhor representa esse ambiente, um ambiente aí bastante badalado, muitas vezes aí até, muitas vezes não, 99% aí bastante informal, onde as pessoas de fato aí desenvolvem coisas bacanas. E aqui, inovação é a regra. Por quê? Porque são empresas com DNA inovador, que são disruptivas por natureza. A TI está no cerne da empresa, então se você quer trabalhar com TI, se você quer trabalhar numa startup, as duas coisas se unem como unha e carne. Normalmente estão criando algo que nunca se viu por aí e que vai mudar o mundo literalmente, como uma Uber da vida, como uma Google da vida ou coisas desse tipo. E aqui eu cito algumas principais vantagens que eu vejo, porque, como eu já comentei, eu tenho uma startup pequenininha, né? Não está nesse porte grande ainda, mas tenho aqui. Inovação, você sempre vai estar trabalhando com coisas muito inovadoras. É empresa focada muito no time, na equipe. Por quê? Porque para criar inovação você precisa alimentar bem essas pessoas no bom sentido. Né? Você precisa deixar essas pessoas muito à vontade. Se você está preocupado, por exemplo, com aluguel, se você estiver preocupado, se você estiver com dor, né? Se tiver, você não vai conseguir criar uma coisa boa. Então por isso que essas empresas focam muito no time. TI é o cerne. E aqui algumas principais desvantagens que eu vejo de se trabalhar com esse tipo de empresa. Não é um ambiente muito amigável para os novatos da tecnologia. Como assim não é um ambiente muito amigável? Não é que vai ser um ambiente hostil no sentido assim, falar que você é feio, chato e bobo. Não é isso. É que é o seguinte, como é uma empresa muito dinâmica, muito inovadora, ela vai exigir que você tenha um tempo de resposta muito curto. Ela não vai tolerar muito que você, de repente, leia um livro para daqui a 3 semanas trazer um resultado. Ela vai querer um resultado quase que imediato. Ela te apresenta o problema hoje, você tem que retornar com a solução amanhã. Ou no máximo na semana que vem. Porque senão o que acontece? Ela perde o tempo de resposta dela e ela acaba deixando de ser de ter resposta no mercado. E às vezes coisas de um mês é a diferença entre a vida e a morte de uma startup. E é um modelo de negócio não estável, porque ela está testando ainda se aquele projeto vai ter aceitação no mercado. Pensa você lá ainda quando você está no Uber, por exemplo, lá no início do Uber, ela estava testando para ver se havia interesse do mercado em ter carros que não fosse táxi, que fosse modelos de motoristas que gostariam de compartilhar os seus carros e ter um resultado financeiro com isso. É impossível você saber isso de cabeça. Logo, você precisa testar. Por você testar, isso vai, por consequência, não ser estável. Você vai ser uma pessoa que faz tudo. Desde, no bom sentido, a gente fala que você vai lavar privada a desenvolver sistema e também está ligado com o time de marketing. Né? Então não tem um plano de carreira formal. Você é uma pessoa muito dinâmica, até porque startup, por definição, é um experimento. Né? Então é uma empresa ainda que nem está formada, não é uma empresa comum. E o destino de toda startup é ser uma empresa com um faturamento, né, quem sabe até multinacional. Então, como você não está num ambiente comum de uma empresa, normalmente não vai ter essas coisas comuns de empresa, como por exemplo um plano de carreira formal. Ok? E aqui algumas tecnologias que certamente você vai encontrar nessas startups. E normalmente elas vão estar trabalhando sempre no modelo online, muito provável que vai estar trabalhando no modelo online, que a gente já está falando de tecnologias web, no modelo back-end, que é PHP, Python, Ruby, Node.js. Algumas eu vi utilizar Elixir, mas eu vejo muitas utilizando aí essas quatro primeiras. Front-end, esses frameworks reinam aí tranquilo no ambiente aí online front-end, que é o Angular, React e Vue. O React e o Angular mais do que o Vue. Mobile, Ionic, tecnologia Ionic e sistemas nativos, trabalhando aí com uma linguagem nativa, no caso do Android o Java e no caso do iOS o Swift ou Objective-C. No caso aí também eu vejo muita startup trabalhando com machine learning,
inteligência artificial. Então elas usam muito essas duas linguagens, R e Python. Também alguns algoritmos prontos, como por exemplo, algoritmos que ficam hospedados na cloud da Amazon ou da Azure, da Microsoft. E também você vai trabalhar bastante com servidores, Amazon, AWS, basicamente Linux, e banco de dados, esses bancos de dados aqui, Postgres, MySQL, esqueci de colocar aqui, um outro que chama também MongoDB, e alguns outros bancos de dados que são especializados em fazer coisas bem, sei lá, bem pequenininhas lá, são especializados para fazer determinadas coisas, legal? Então aqui a gente encerra esse panorama geral dessas características dessas empresas. Espero que você tenha gostado desse panorama geral. Se tiver alguma dúvida, busca lá no Love Mondays para você validar isso daqui, ou então fala com a gente na área do aluno, tá bom? Então fica assim, muito obrigado, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.